Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Mantenha sua Bíblia aberta. O estudo desta noite será sobre o que é necessário saber sobre a luta contra o mal. Todos nós vivemos numa luta constante. Família, trabalho. E a batalha se torna cada vez mais intensa. Muitos chegam até o esgotamento, porque a luta parece sobre-humana. Não parece que seja para a realidade humana, mas para acima da pessoa humana. E não temos férias. Até nas férias, a luta do dia a dia, do corre-corre, permanece na nossa vida. Mas essa luta do dia a dia, trabalho, família, o estresse, essa batalha que se intensifica na nossa rotina, é só parte da luta. Porque a verdadeira luta, como Paulo mesmo diz, não é contra a carne nem contra o sangue. A pessoa não está lutando, não é contra o patrão, não está lutando, não é contra a desobediência do filho. O problema não é o filho, o problema não é o trabalho, o problema é outro. Por isso é necessário saber sobre a luta contra o mal. E eu creio que quando Paulo trata a respeito dessa luta contra o mal, ele nos dá 6 dicas para podermos compreender a luta contra o mal e para vencermos nessa luta. Porque toda luta tem um perdedor e um vencedor. O mal não batalha contra nós simplesmente para que não haja falta de luta nas nossas vidas. Não. O mal batalha contra nós para nos derrotar. O que é necessário saber sobre a luta contra o mal? Primeiro, que não nos falta o poder de Deus. Versículo 10 diz: quanto ao mal, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se Paulo nos indica o fortalecimento no Senhor e na força do poder de Deus, isso mostra o quê? Que você pode se fortalecer em Deus e pode obter o poder de Deus na sua vida. Primeiro, que Deus é todo poderoso e Ele é capaz de nos fortalecer. Então, na luta contra o mal, é necessário saber que não nos falta o poder de Deus. Se intensificou a luta, o inimigo tentou te colocar contra a parede, você já está esgotado, sem força para continuar, até mesmo esperando o bem. Lembre-se, não falta o poder de Deus. Então, faça o que Paulo indica. Seja você fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Peça a Deus força. Paulo mesmo diz na carta de Filipenses que tudo ele pode naquele que fortalece ele. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu não suporto mais, não aguento mais, eu não sei mais como continuar. Quer saber como? Sendo fortalecido no Senhor. Recebendo a fortaleza do Senhor, porque tudo podemos na força dele. Na luta contra o mal, é necessário primeiramente saber que não nos falta o poder de Deus. Pode nos faltar saúde, pode nos faltar condições financeiras, pode nos faltar muita coisa. A história de Jó. Jó entrou numa luta contra o mal. Ele foi provado. Diz o texto bíblico que o inimigo, o diabo, chega para Deus e questiona a veracidade, a fidelidade de Jó.
E a partir daí começa a desencadear uma luta contra o mal. Nessa batalha que Jó travou, a questão era justamente derrotá-lo. Derrotá-lo em sua fidelidade a Deus, derrotá-lo em sua esperança em Deus, derrotá-lo levando Jó a pecar contra Deus. E nessa luta faltou o quê? Faltou a saúde dele. Nessa luta faltou suas finanças. Nessa luta faltou até mesmo sua família. Porque ele perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Mas quando você olha para a vida de Jó, você descobre uma coisa: não faltou o poder de Deus. Até mesmo quando ele estava nas cinzas, todo chagado, mas o poder de Deus estava ali, sustentando a fé dele, a esperança, sustentando sua vida, mantendo, olhando para o seu Redentor que vivia. Você está numa batalha contra o mal te escolheu para derrotá-lo. Lembre-se, não nos falta o poder de Deus. E diz o texto bíblico que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que você, igreja, você como igreja, tem o poder de Deus e com esse poder capaz de derrubar as portas do inferno que se erguem contra a sua vida. O que é necessário saber sobre a luta contra o mal? Segundo, que Deus nos capacita contra o inimigo. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura. Deus nos capacita contra o inimigo. Ou seja, você não vai despreparar. Você não está numa condição de não poder lutar, de não poder vencer, de não poder se livrar. Ele colocou a armadilha, eu vou cair de qualquer jeito. Não. Ele veio contra a minha vida, então ai de mim. Não. Porque Deus capacita a igreja contra o inimigo, nos revestindo de sua armadura. Ou seja, se Deus me protege, se Deus te protege, ninguém toca na nossa vida. O que é dito ao inimigo quando ele está justamente providenciando seu ataque à vida de Jó? Deus diz: vá, mas não toque na vida dele. Deus nos capacita contra o inimigo e dessa forma ele não é capaz de tocar nas nossas vidas. Ele não é capaz de nos derrotar eternamente. Ele não é capaz de nos condicionar se Deus nos dá o livramento e os meios para nos livrar de suas armadilhas. Então ninguém diga, não pude. Ninguém pode dizer, não havia como escapar. Porque Deus mesmo nos dá os meios de escapar, os meios de lutar e os meios de vencer. Ele providencia sua armadura. Em outras palavras, Ele nos torna soldados para batalhar e vencer em nome de Jesus. Claro, se Ele nos dá a armadura, significa que Ele está nos capacitando para ser um soldado do seu exército. O que é necessário saber sobre a luta contra o mal? Terceiro, que a natureza da luta é o mal. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A natureza da luta é o mal. Às vezes, nós lutamos contra pessoa errada. Estamos lutando contra o esposo, contra a esposa, contra o filho, contra o patrão, o empregador. Estamos lutando contra o vizinho. E aí, estamos lutando contra a pessoa errada.
A nossa luta, a natureza da nossa luta é o mal. O que está acontecendo com o nosso filho? Ele está sendo tentado pelo inimigo para o conduzi-lo à plenitude do mal, ou seja, à destruição. E a gente começa a achar que é questão de educação somente, achar que é questão de influência da rua, e esquecemos que a nossa luta tem uma natureza que não é social, que não é educacional. A natureza é o mal. Existe algo por detrás. Porque vemos muitos pais educando bem seus filhos, dando o melhor, fazendo o melhor de si, e no final o que acontece? Perde o controle. Vemos toda a sociedade, governo gastando milhões e milhões para aplacar a violência, e recua? Não. Por quê? Porque a natureza é outra. Não é uma natureza social, é uma natureza espiritual. É o mal que se aloja no coração humano, se aloja nas intenções humanas, no seu pensamento, nas suas maquinações, e gera malignidade. É necessário saber sobre a luta contra o mal, que a natureza da luta é outra. Não é aqui, não tem nada a ver. Ela é espiritual. É o mal que está tramando, montando as armadilhas, condicionando as pessoas para que elas não cheguem ao pleno conhecimento da glória e da graça de Deus. Ao descobrir isso, nós deixamos de culpar mais as pessoas em si e começamos a combater mais a natureza da luta em si, que existe por detrás de tudo isso. Eu lembro de uma passagem bíblica em que Eliseu e o seu servo Geazi estavam deitados. Geazi acorda, olha pela janela e vê um exército. E fica tremendo. E chega Eliseu e diz: Eliseu, acorda, estamos perdidos. Então, o que é que Eliseu diz? Oh Deus, dá olhos para Geazi. E Geazi, naquela euforia, naquela comoção, volta para a janela, dá aquela olhada, vê o exército. Mas por detrás daquele exército, o exército de anjos do Senhor. Volta e vai dormir. Se aquieta. E aquele exército chega, é confundido e nada acontece com eles. O mal era o exército em si? Não. Por detrás daquele exército estava o exército do Senhor. Como também, muitas vezes, por detrás de tudo que está aí, está o exército do mal. Que é principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É muita coisa. Para quê? Para desviar a atenção, coração, motivação, planos, projetos, para eliminar toda a condição humana de adorar a Deus, de se converter dos seus maus caminhos. E isso é um projeto que atinge os nossos filhos, as nossas famílias, os cônjuges, os casamentos, a própria igreja. É a luta contra o mal. Mas eu não estou somente lutando contra o mal está lutando contra mim. Lembre-se, nessa luta, a natureza é o mal. Quarto, devemos saber que a capacitação é para nos manter inabaláveis. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ora, quando nossos filhos ou netos se envolvem com o mal, não abala nosso coração, não abala nossa família, a nossa estrutura, não abala a nossa fé. Outro dia uma senhora veio para um aconselhamento e ela dizia: mas pastor, mas reverendo Lucas, como isso pode acontecer? Eu temo a Deus, eu creio em Deus, eu percebo que eu não fiz nada para que Deus permitisse isso como castigo da minha vida. E eu disse:
Simplesmente, irmão, o que aconteceu foi que o seu filho travou uma luta contra o mal e perdeu. Somente isso. E você deve permanecer inabalável diante de algo que abala. Porque o que o inimigo quer? Quando ele atinge alguns dos nossos, ou quando ele tenta nos atingir, é nos abalar. Abalar a nossa esperança em Deus, a nossa fé em Deus, a nossa confiança, de tal forma que percamos a nossa visão da glória e da graça de Deus, que nos dá esperança e força. Por isso, é necessário saber que quando na luta contra o mal, a capacitação de Deus é para nos manter inabaláveis. Deus nos dá força, Deus nos dá esperança, Deus nos levanta, Deus nos capacita porque Ele quer nos manter inabaláveis, mesmo diante de eventos e circunstâncias que abalam. Você está tremendo. Quando saiu o diagnóstico, você sumiu. Quando você recebeu a notícia, você não sabia o que fazer. Você está numa batalha. Mas tem que permanecer inabalável. Então Deus capacita a sua vida, seu coração, capacita tudo em você. E o torna um soldado para ser um vencedor. É necessário saber que na luta contra o mal, Deus está altamente envolvido com a sua condição de não se abalar. Mesmo que trema céus e terra, você não pode se abalar. Porque Deus e o seu trono continuam inabaláveis. É necessário também saber que na luta contra o mal, a capacitação diz respeito a práticas cristãs. Quais? Versículo 14. Estais, pois, firme com a verdade, cingindo-vos com a verdade. Verdade é uma prática cristã. Faz parte da armadura. Está lutando contra o mal? Não minta. Não use a mentira como arma. Seja verdadeiro. Busque a verdade. Não se iluda. Não tente tramar. Aí vem a segunda virtude cristã. Prática cristã. Vestindo-vos da couraça da justiça. Tem que vencer o mal? Vença sendo uma pessoa justa. Lide com a justiça. Não tente trapacear, passar ninguém para trás. Não ache que vai vencer através do mal. Não. Seja uma pessoa justa. Viva a justiça. Verdade e justiça faz parte da armadura de Deus que o torna soldado vencedor. Também, calcar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Pise somente onde o Evangelho indica você pisar. Preparação. Ou seja, que o seu tapete seja o Evangelho da graça e da glória. Em outras palavras, tudo que você faz e vive deve ser dentro do Evangelho de Jesus. E a preparação é o teu tapete. Numa luta contra o mal, onde você coloca os pés é muito importante. Que os seus pés andem no Evangelho. Outra prática cristã. A fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. O escudo, aqui no texto, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem fé em Deus? Você não será atingido. Porque é escudo. Então, por mais dramático que seja a tua situação, diga como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Ele, porque eu vim ao mundo sem nada. Eu já falei aqui que uma das grandes descobertas na minha vida foi quando eu aprendi a perder. Tem gente que diz assim, aquele prato era... Quando eu casei, caiu, quebrou.
Tem gente que entra em crise. E eu sempre gosto de falar lá em casa, ele diz: ah, Lucas, eu quebrei tal coisa. Eu digo: ó, até nós nos quebramos, quanto mais um prato, uma colher, um copo. Outro dia eu cheguei: você não sabe o que foi que eu quebrei. Aí eu digo: o que foi? Algo que você gostava muito. Aí, tal coisa. Eu disse: ora, até nós nos quebramos. E até um dia nos quebraremos de tal forma que não vai ter como recuperar. Nem médico, nem ninguém. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Ele. Porque sem nada viemos ao mundo. Tenha sempre fé. Mantenha a fé. Porque a fé é a esperança das coisas que não se vê. Mas está tudo perdido. Não para a minha fé. Porque eu vejo tudo achado para a glória de Deus. Outra prática cristã. Capacete da salvação. Viva a sua salvação em Deus. Salvação não é algo somente para depois da morte. Salvação é uma condição que se vive desde agora. É essa condição de livramento permanente de Deus na nossa vida, de tal forma que Ele também vai nos livrar até do inferno. Isso é salvação. Deus nos livra de todo o mal e nos livrará até do mal maior, o inferno. E a gente vive então salvação. O capacete da salvação, para que serve o capacete nos nossos dias? A pessoa usa o capacete para livrar a cabeça. Você pode chegar no final, no hospital, todo remendado, mas com a cabeça no lugar. O mundo pode tramar tudo contra você e o inimigo. E talvez você saia dessa meio arranhado, meio torturado, mas a sua cabeça vai estar no lugar. Os seus pensamentos, os seus projetos estarão na vontade de Deus. Ou seja, estarão protegidos. Alguém vai dizer: mas eu pensava que você estava todo traumatizado. E você diz: não, isso não me atinge. Eu sei que o meu Redentor vive. Outra prática cristã, a espada do Espírito, a palavra, na luta contra o mal. Quem abandonou a palavra de Deus, já perdeu. Isso significa: leia diariamente, medite diariamente. Na dúvida, busque na palavra orientação, porque o Espírito Santo dá orientação. Naquele momento, consulte o coração, porque Deus fala aos nossos corações através da palavra até quando estamos dormindo, se for preciso. E por último, é necessário saber que na luta contra o mal, oração e vigilância deve permear toda a condição da luta contra o mal. Tudo isso. Mas o crente ora sempre, vigia sempre. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Tem gente que começa a luta, deixa de orar. Se é que orou em algum momento. Está lutando, deixa de orar. Aconteceu alguma tragédia, deixa de orar. Está com raiva, deixa de orar. Brigou com a esposa ou com o esposo, deixa de orar. Oração e vigilância deve permear, deve estar presente em toda a condição da luta contra o mal. Orando e vigiando em todo o tempo. O crente deve ser como os israelitas, quando Neemias estava construindo um muro. Era construído um muro com a espada de lado. Porque a qualquer momento o inimigo poderia chegar, então abandonava o trabalho e pegava a espada, era momento de luta. Da mesma forma é o crente. Ele está trabalhando, mas tem que estar com a espada de lado. Porque a qualquer momento ele pode começar uma luta contra o mal. O telefone toca e pode desencadear uma luta. Ele chega em casa, pode se desencadear uma luta ali. Então, construindo a muralha com a espada de lado. Oração e vigilância deve estar presente em todo momento na luta contra o mal. Recebeu o diagnóstico? Percebeu alguma mudança no filho?
no neto, no esposo, na esposa, na família, no trabalho, oração e vigilância. Não é desespero, não é revolta, mas oração e vigilância em todo o tempo. Juntamente com quem? Com todos os santos. E aí você também chega para outro irmão, irmão, estou precisando de oração, ore comigo, ore por mim, porque se instalou uma batalha contra o mal, mas eu serei mais do que vencedor por aquele que me ama. Sou crente, sou de Deus, sou amado e tenho que permanecer inabalável. Para isso Deus me dá condições para viver práticas cristãs que me levam à vitória em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração rápida e simples, que é aquela do Pai Nosso, que diz assim: Senhor, mas livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.